Hello students, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to one more class with Teacher Victor. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos agora abrir nossa apostila? Let's go! Para você que está com a apostila física, por favor, abra na página 62. Para você que está com a apostila digital comigo aqui na descrição deste vídeo, é só clicar no link abaixo e começar, ok? Então vamos lá. Galera, nessa unidade nós vamos falar de gêneros. Gênero masculino, gênero feminino, gênero neutro. Vamos falar de possessividade com relação a pronomes, ou seja, pronomes possessivos e pronomes adjetivos. Qual é a sua relação, diferença entre eles, ok? Vamos lá, o assunto é bem light, bem tranquilo, bem fácil. É só prestar atenção nesse vídeo, prometo ser bem rapidinho, bem sucinto, ok? Aproveita você também, agora que tá aqui comigo, e dá uma olhadinha no vídeo que eu enviei para vocês sobre a nossa avaliação do segundo bimestre, tá bom? Já tem um vídeo rolando, onde vocês vão poder saber das nossas próximas atividades, como nós vamos fazer para participar aí dos nossos trabalhos, como que nós vamos obter as nossas notas. Não deixem de assistir, tá? Let's go! People! Lá na página 62, a gente começa com um texto. Ele é um texto bem tranquilinho, com uma interpretação bem fácil, mas eu não vou falar muito sobre esse texto agora não. Vou deixar pra gente na nossa próxima live, tá? Então após este nosso vídeo, a gente tem a nossa live de 1 hora, de 30 minutos, perdão. E vamos fazer nossos exercícios de 1 a 8, ok? Lá quase no rodapé da página, vocês vão encontrar um título que é Gênero de substantivos. Vamos ver o que ele fala. Há 3 gêneros, galera. O masculino, feminino e o neutro, ok? Os exemplos de masculino que temos: boy, man, waiter. E os femininos: girl, woman, waitress. Nesse waitress, a gente tem uma exemplificação do que é formar um gênero diferente através de sufixação. Ou seja, este é um gênero que foi formado com a adição de um sufixo. No caso de boy and girl, a gente tem um gênero distinto que foi formado com palavras distintas. No caso de man e woman, a gente tem um caso de prefixação. É aqui que a gente entende que também podemos formar gêneros diferentes inserindo um prefixo, ok? Então vamos lá. Feito isto, a gente começa a falar sobre o gênero neutro. E ele diz assim: é aquele gênero que a gente chama de palavra servindo para ambos os gêneros, masculino e feminino. Aqui nós temos boat, que é barco, mas existe também a barca, que será no inglês chamada de boat. Aqui nós temos shirt, que é camisa. Aqui nós temos person, que é pessoa, homem e mulher. Lawyer, que é advogado ou advogada. Shark, que é um exemplo de gênero neutro. Vou usar o shark para falar algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é o seguinte: há diversas maneiras de interpretar o gênero neutro. A primeira delas é que ele é uma palavra, ele é um substantivo que utilizamos para o masculino e o feminino. A segunda delas é que essas palavras, apesar de serem usadas para ambos, elas têm, na nossa visão, uma ideia ou masculina ou feminina. Vou exemplificar a vocês falando de um animalzinho chamado borboleta, né? Existe borboleto? Não, não existe borboleto. Existe borboleta macho e borboleta fêmea, certo? Assim como existe cobra macho e cobra fêmea. Esses mecanismos, né, para a borboleta, por exemplo, e até mesmo o exemplo da cobra que eu dei, eles não existem. A gente não vai chamar de man butterfly, woman butterfly, mas há alguns animais que aceitam isso. Um exemplo é o lobo. Lobo e loba. No português, a gente consegue fazer uma desinência ali, botando o O pelo A, o A pelo O. No inglês, nós podemos utilizar de uma prefixação, como no caso do pronome she. Wolf é um pronome
é um substantivo que, né, naturalmente nos traz a ideia de masculino. E aí, para torná-lo feminino, nós inserimos o she, e aí ele se torna she-wolf, ok? A gente vai ver mais disso no decorrer das explicações. Então vamos lá. Aqui eu tenho a divisão de gênero dos substantivos. No número 1, ele fala que a maioria refere-se a pessoas e as suas profissões ou funções dentro de uma sociedade, ok? E eles são, em grande parte, neutros. Há controvérsias, ok? Por quê? Lá nos começos, nos primórdios dos nossos estudos, foi muito comum ver a descrição de profissões através de gêneros masculinos e femininos. E aí, hoje, socialmente falando, para uma melhor compreensão, para um melhor entendimento, a gente opta por gêneros neutros para estas mesmas situações, como é o caso do substantivo garçom e do substantivo garçonete. Nós não conseguimos fazer isto no português. Garçom, chamarmos uma garçonete de garçom. Ela é uma garçom. Isso não existe, tá? Até porque, vou deixar uma curiosidade para vocês. A palavra garçom, né? Ela significa menino em francês, né? Então, a gente já entende que a origem da palavra, né, ela contempla o gênero masculino. Para não termos essa briga, essa dificuldade, a gente acaba optando por títulos, por termos, por substantivos que contemplam o masculino e o feminino, sendo então neutro. E aí a gente tem um exemplo do próprio garçom, que é garçom, waiter, garçonete, waitress, formação por sufixo. Hoje nós temos waiter person, que é o servente. A palavra waiter, ela significa servente, tá? Aquele que serve, aquele que... E servente, pessoa que serve, pessoa que, né, atende. O garçom e a garçonete podem ser, então, designados pelo substantivo waiter person, ok? Continuando. 2. Existem, no entanto, substantivos que se referem a pessoas e animais e que apresentam uma forma para cada um. Aqui a gente falava exatamente de substantivos que podem ocorrer em uma forma específica para o masculino e uma outra totalmente diferente para o feminino. Boy and girl, totalmente diferente. Mas ainda nessa lista nós temos o bull, ou ox, né? E cow, que é vaca, né? Palavras que não têm quaisquer semelhanças, ok? Lord and lady, a gente até pode associar aí pelo L, mas não é o caso. São bem diferentes de fato. Perdão. Monk and nun, que é o monge e a freira. Son and daughter. Wizard and witch. Esses são parecidos. Dá pra gente fazer alguma associação, sim. No 2.2, nós temos o gênero através da sufixação. O que é gênero por sufixação? É quando a gente precisa colocar uma nova sílaba, uma nova parte da palavra no final da mesma. No caso aqui, a gente pega um substantivo e insere uma outra sílabazinha, uma outra partezinha de palavra, tornando então uma formação sufixal. Exemplos: ator e atriz, né? A gente tem aí o radical, que no português sofre alteração, e no inglês a gente tem a mesma coisa. Actor, actress. Aqui nós temos emperor, empress. God, goddess. Hero, heroine. Murderer, murderess. Ok? Então, de acordo com a ideia ali que se formou sobre como formar substantivos por sufixo, a gente tem um padrão, né? Um padrão diferente, tá? A maioria deles, como vocês podem ver, é do padrão de sufixo ESS, né? Actress, Baroness, Countess, ok? Czar, ou Czar, Czarina, Empress. Aqui a gente teve um corte para poder, não ficou Emperoress, é Empress, ok? Here, Heiress, Host, Hostess, que é bem comum, Jewess, ou
no caso aqui de Jew, por exemplo, a gente pode trazer neutralidade para ele. Jew person, tá? Poet, poetess, persecutor, persecutrix, ok? Dominator, dominatrix, shepherd, shepherdess, ok? Sultan, sultana, tiger, tigress. Show. Muito bem. Agora a gente vai falar dos prefixados, ou seja, que vem com essa parte de palavra à frente. A lista é manservant, maidservant. Hoje a gente já não usa mais man e maid, a gente só usa servant, ok? Cock, hen, boy, girl. Aqui é boy cousin and girl cousin. Hoje a gente já não usa mais isso, a gente só usa cousin, ok? Boyfriend, girlfriend. É ainda algo que a gente não consegue modificar para identificar namorado e namorada, né? Ok. Milkman seria milkman and milkmaid, seria milkperson também. He got, she got, no mesmo exemplo de Steel Wolf que a gente deu, tá? Wolf and Steel Wolf. Ok, show de bola. Vamos lá. Family members, membros da família, galera. Aqui nós temos alguns prefixos, tá? Mas eles são de uma outra classe, que é hierárquica no caso. Essas palavras grand e great grandfather, ok? São palavras que indicam, né, hierarquias familiares. Father, mother é o pai e a mãe. Grandfather, grandmother, mamãe, vovó e vovô. Aqui quando eu tenho great grandfather, great, eu tenho os bisos e os tataravós, ok? E quanto mais great você tem, maior é a hierarquia dele. Então, naquele episódio do Chapolin, que o Chapolin lá tem um avô com 14 tatas, né? Ele é great grandfather. Tá? Quem viu o episódio vai saber do que eu tô falando. Então vamos lá. Após isso, galera, nós temos aqui alguns exercícios que estão grifados para vocês e devem ser feitos até 5 minutos antes do início da nossa live. Depois que nós terminamos essa parte, nós vamos falar de possessive pronouns, ok? Galera, quando a gente começa a estudar pronomes, isso foi algo que nós já até fizemos em sala de aula, nós temos dois tipos de pronomes muito parecidos, com uma ligação muito boa, que é o pronome possessivo e o pronome adjetivo, ok? Por que que um tem o nome de possessivo e por que que o outro tem nome de adjetivo? Nós vamos entender isso aqui fazendo uma leitura melhor, ok? Então vamos lá, ó. Pronome possessivo tem a função básica de indicar posse, que algo pertence a alguém. Pode ser utilizado para indicar um certo grau de relação entre as pessoas, não necessariamente posse, como meu pai, minha tia, seu avô, genro dela e assim por diante. No inglês, os chamados pronomes possessivos ainda são divididos em dois tipos, os possessivos e os adjetivos. Vamos conhecer melhor a seguir. A gente consegue ver uma listinha em que a gente tem o pronome pessoal, I, you, he, she, it, we, you, they. Depois nós temos os pronomes adjetivos, my, your, his, her, its, our, your and their. E depois disso nós temos os pronomes que são os pronomes possessivos, mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. E a tradução ao lado, como vocês poderão ver, ok? Depois disso, nós temos que ver a diferença que eles têm entre si na prática. Os adjetivos possessivos são aqueles que se assemelham aos pronomes possessivos do português e a forma como usamos. Ou seja, nas frases, eles precisam de um substantivo que venha logo depois. Confira no exemplo e perceba os substantivos sublinhados na sequência. He is my father. Ele é meu pai. Is this your house? Ou seja, pronomes que normalmente vêm no começo, meio da frase, tá? Fiquem atentos a essa informação. Our dog ate its food. Nosso cachorro comeu sua comida, a comida que era dele, ok? Do you know his house? Você conhece a casa dele? This is their car. Esse é o carro deles, ok? Uma vez visto que os
pronomes adjetivos possessivos não aparecem sozinhos, compreenda que os pronomes possessivos servem justamente para mostrar posse de algo, porém sem precisar mostrar o substantivo. E é por isso que a gente diz o seguinte: pronome possessivo adjetivo vem no início e meio, pronome possessivo vem no final, tá? Exemplo: This is my house, this is yours, ok? Esta é a minha casa, aquela é a sua. Veja que o substantivo house não aparece na segunda casa, ok? Ele até traz para nós aquela ideia de evitar uma repetição desnecessária, tá? E os pronomes possessivos em inglês possuem algumas particularidades. Vamos ver quais são. Eles não flexionam de acordo com o número, ou seja, da mesma forma que é usado tanto para o singular, é usado para o plural, mesmo que o substantivo de posse esteja no plural. Exemplo: This is my car. These are my cars. Não existe mais, é sempre my. Então a flexão é com relação a número, tá, gente? A gente não tem mais, eyes, yours, com mais S. O S que ele tem ali é simplesmente porque ele está no final. É a forma que a palavra tem, é a morfologia da palavra. Ele não tem S porque ele é plural, ele tem S porque a palavra em si se escreve daquela maneira, tá? Os pronomes possessivos não fazem concordância de gênero, ou seja, a gente não tem aqui relação com masculino e feminino. O my, o your, o yours, o their, o theirs, o her, o hers, né? O his, eles fazem, mas os demais não fazem, tá? Os pronomes possessivos ainda permitem outra construção com o uso de of. No entanto, lembre-se que a mesma construção não é possível com os adjetivos possessivos. Exemplo: She is a friend of mine. Those are classmates of hers. Esses pronomes que estamos falando aqui, galera, que são os pronomes possessivos, eles aparecem no final da frase. Eles aceitam o of, ok? E quando eu coloco she is a friend of mine, ela é uma amiga minha. Esse of, se traduzirmos ao pé da letra, ele vira uma amiga de minha, tá? Ele pode puxar um outro contexto. Ele é amigo da minha confiança, é amigo da minha vida, mas ele não tem grande força ali. Diferentemente de of hers, por exemplo, né? Those are classmates of hers. Eles são alunos, são colegas, perdão, dela, ok? De ela. O of her, ele tem esse papel. Também não é uma coisa que, se você deixar de colocar, vai perder sentido, entendeu? É basicamente isso. E aí, nós vemos que na página 68, nós concluímos a ideia principal, que é o quê? Possessive adjectives, eles vêm antes do substantivo e modificam o substantivo. Por isso que eles são chamados de adjetivos, ok? Eles trazem uma qualidade substantivo que o qualifica. Por isso que são chamados de adjetivos. E os pronomes possessivos, eles substituem um substantivo que muitas vezes já foi até citado na frase, e ele concorda com quem possui, tá? Com o possuidor. Ele acompanha o cara que é ali entendido como o dono em questão, ok? Galera, é isso. Preparem-se, além do texto inicial lá do capítulo 7, nós ainda teremos algumas questões resolvidas em live. E aí, é isso. Thank you so much. Bye, bye.